Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Dissimulados Arrependidos. Estamos na terceira temporada dos Simulados, só que agora com outro formato. Não estamos só falando de situações de fraude, de assédio no processo de investigação em si, mas a gente está apresentando agora conceitos de como que poderia mudar esse cenário, ou seja, antes mesmo de acontecer uma situação de vazamento de informações, que é o tema que a gente vai tratar hoje. E aí a pergunta é, como que poderia a organização efetivamente podia mudar esse cenário para que a pessoa não cometa essa situação? Então, já vai lá, se você curte, dá uma curtida, o like, como que é mesmo, Nath? Compartilha, salva. Ah, e não esquece, pega e comenta, faz um comentário lá que você prefere o Renato como host do que o Mário. Porque o Mário é mó furado e a gente está fazendo uma campanha forte e ferrenha para realmente quebrar ele e afetar a autoestima dele, que é muito alto. Beleza? Então vamos lá. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Muito bem, pessoal. Então hoje vamos falar sobre o primeiro episódio na primeira temporada, que foi vazamento de informações. Só recapitulando, para quem não assistiu, foi uma situação bem diferente, na verdade, porque o denunciante era o próprio fraudador. Sim, é isso mesmo. O denunciante era um cara que pegou e tinha informações privilegiadas, que ele não fazia parte da empresa, ele era de fora da empresa, e tinha informações privilegiadas que recebia de um amigo, que era o diretor de relações institucionais, que dava dicas do que fazer em relação às ações da empresa. Compra, não compra e tal. E o cara ganhou alguns milhões de reais. Bom, aí até que um dia chegou uma situação que nem o diretor tinha informação, era uma operação muito relevante na empresa, a empresa ia vender uma determinada operação, e aí, com isso, esse amigo que se beneficiava dessas informações privilegiadas, ele teve um prejuízo de quase US$ 1 milhão. E aí ele ficou revoltadíssimo, foi lá fez uma denúncia contra o diretor, o próprio amigo, e mais, ele pediu indenização da empresa para receber esse dinheiro de volta, o que ele perdeu esse 1 milhão e pouco. Essa situação bizarra que a gente não vai tratar agora nesse episódio, mas foi o pano de fundo para a gente discutir sobre vazamento de informações. E para isso temos dois convidados muito especiais aqui com a gente, que vai trazer aqui uma abordagem sobre cultura organizacional para evitar o vazamento de informações privilegiadas. Então temos aqui a Sandra e o Alexandre, que vai aqui nos apresentar aqui um pouco os conceitos de como que a gente pode evitar essa situação. Então, Sandra, se você pudesse apresentar aqui para o pessoal. Com certeza, Renato, um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei se esse dissimulado está arrependido, né, do É case, verdade. mas é muito interessante, estou super feliz de estar aqui. Eu sou Sandra Gioff, tenho mais de 30 anos de experiência, digamos assim, em recursos humanos, passei por várias empresas e hoje eu sou jovem, sou trainee de empreendedora, à frente da empresa Binice, que foca em cultura, liderança e bem-estar, mas também uma empresa de impacto social, o Trampo é Seu, que é o Headhunter da favela. Então, eu espero contribuir aqui com vocês com a minha experiência. Muito bom, muito obrigado. Alexandre, está contigo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Meu nome é Alexandre Carvalho, eu sou editor-chefe das revistas Você RH e Você SA, da Editora Abril. Fui por muito tempo colaborador da revista Super Interessante, o que trouxe o que me fez trazer um pouco do lado psicológico das questões da Super Interessante e um lema de ver o que é além do óbvio para os temas de RH que às vezes se repetem muito, né? Muito falando sobre departamento pessoal, como fazer um bom onboarding e tal.
Aí eu falei assim, puxa, vamos mudar isso um pouco, né? E aí, agora a revista tá com uma nova cara, tá indo muito bem, obrigado. E acho que é por isso que eu tô aqui, aliás. Muito bom. Bom, eu queria começar com uma pergunta aqui, que é o seguinte. Antes mesmo de falar de vazamento de informações, como que a empresa ou a organização, ela sensibiliza o colaborador para que ele entenda que informações é um ativo relevante para a empresa, talvez, se eu não sou... Eu acho que posso até dizer que a maioria das empresas é o principal ativo. E aí, mas como que sensibiliza? Porque muitas vezes a ideia da pessoa é o seguinte: é só informação. Aí tá lá no churrasquinho, no happy hour e tal, vou falar dessa informação, e aí vaza informação. Então, vamos começar daí, né? Como que a gente pode sensibilizar o colaborador para que ele entenda que a informação é um ativo? Olha, super importante essa pergunta, Renato, porque é o seguinte, né? As pessoas gostam de usar informação porque informação é poder. É através da informação que a gente faz contato, amizade, relacionamento. Então, isso constitui os grupos sociais, quando a gente observa a formação desses grupos. Mas, quando a gente fala da empresa, todo e qualquer tipo de informação dentro da empresa é de propriedade dessa empresa. Para que a empresa possa trazer o profissional para um comportamento adequado, ela precisa educar, ela precisa considerar que cada um de nós vem de uma família, de uma história, de uma cultura. Então, por exemplo, eu não chamo minha mãe de senhora, não sei se você chama ou se você chama, eu chamo de você. Esse fato de eu chamar de você é algo que eu aprendi na minha família, que tem a ver com a cultura da minha família. É certo ou errado? Não tem a questão do certo e errado, mas de como eu aprendi. Quando a gente olha esse grupo dentro da empresa, milhares de funcionários, centenas de funcionários, cada um tem as suas premissas, as suas crenças. Então, eu posso achar que essa informação é uma informação qualquer e posso compartilhar. Ou até eu sei que ela é errada, mas eu também, por princípio meu, minha crença, minha norma, eu vou compartilhar. Então, o que a empresa tem que fazer é trabalhar o que o Edgar Schein chama muito bem da pirâmide cultural, ou seja, ela tem que trabalhar processos, porque os processos vão ensinar as pessoas como tratar as informações que são privilegiadas, que são confidenciais, que são sigilosas, ainda mais falando de LGPD. Ela tem que trabalhar as políticas, porque as políticas, elas confirmam o comportamento, elas reforçam o que é certo, o que é errado, e declara também o que é permitido, não é permitido. Ela tem que trabalhar um terceiro nível que o Edgar Schein chama de liderança, ou seja, que é o walk the talk, que é o exemplo do líder que não compartilha e que fala, não posso compartilhar essa informação porque é privilegiada ou confidencial. E, por último, trabalhar a cultura, né? E quando a gente fala de cultura ou de ética, que é uma crença, o crime tem ética. Então, eu preciso falar para o profissional que aquilo não é permitido? Preciso. Então, o trabalho da empresa em relação a esse ponto é de educar todo e qualquer colaborador, considerando que aquilo, por mais que pareça óbvio, é algo relevante de ser falado e tratado, e também pegar a ciência desse colaborador se ele entendeu que essa informação que foi explicada para ele ou que qualquer outra não pode ser compartilhada. Então, é obrigação da empresa nesse sentido, mas é obrigação do colaborador cumprir com aquele acordo, com aquele combinado que às vezes a gente faz com os filhos, né? Com as crianças, de que como que eu tenho que tratar esse ponto. Bom, eu vou dar minha resposta aqui e depois vou comentar algo que a Sandra falou também. Bom, hoje a gente já sabe que os estudos de cibersegurança apontam que o elo mais vulnerável aí para esse vazamento de informações é o humano, né? Antes a gente só pensava em ataques virtuais e tal, vão roubar nossas estratégias. Mas não, hoje como bem dito aqui por vocês, esse vazamento de informações pode acontecer por um mero descuido, por uma falta de clareza em relação às políticas da empresa, pode acontecer até por uma vingança de um profissional ressentido. Então, isso tem que começar. Então, isso deixa de ser uma exclusividade da TI, que tinha aquela responsabilidade de proteger a empresa contra ataques virtuais, contra esse tipo
de roubo de informações para tornar mais um encargo do RH que se torna cada vez mais estratégico, né? Uhum. Porque ele tem que apresentar a essas pessoas o porquê que esses vazamentos são perigosos, né? Então, isso tem que vir desde o onboarding, por exemplo. Não pode ser apenas um guia, um manual de regrinhas, porque senão, se for isso, isso aqui faz parte da burocracia, Uhum. e burocracia a gente muitas vezes ignora dentro da empresa. E aí ele comenta com alguém, comenta com outras pessoas. Mas o que eu queria dizer também é o que a Sandra falou aqui em relação agora esse controle está se tornando cada vez mais complexo, uma vez que funcionários, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de verdade. A CIMED, por exemplo, a farmacêutica que cresceu muito quando se tornou uma referência digital entre as farmacêuticas, né? A própria gestão da CIMED motiva os colaboradores, estimula os colaboradores a virarem influenciadores da empresa, compartilhando informações, falando bem sobre os produtos, né? Isso torna muito difícil você dizer até que ponto ela pode ir nesse compartilhamento. Ela pode falar, olha só, que legal, a gente lançou um produto bacana, que faz isso, isso, aquilo, mas espera aí, e se ela falar, e vocês não sabem o que vem por aí também? Difícil você controlar isso, né? Numa empresa com tantos colaboradores. Então, realmente é uma complexidade, algo que o RH tem que trabalhar muito forte junto com as lideranças para a criação de boas políticas que venham com clareza, que abram possibilidades dos profissionais comunicarem isso com segurança dentro da empresa e também eles sentirem, eles saberem que isso seja explicado desde o início, o peso que um vazamento de informações tem, tanto para a reputação da empresa, quanto para a própria carreira do colaborador. Uhum. E é interessante que você colocou também, né, que no final das contas é o RH que vai ter que olhar para essa questão também de informações, né? Porque com a LGPD, o que aconteceu é meio que, não, a LGPD vai resolver tudo e joga lá para a TI, e quando muito para o jurídico, que vai colocar as políticas, e beleza. Só que, tá bom, tem as políticas, aí eu acho que, eu não sei se é uma viagem minha, mas eu acho que cai num erro também da empresa ir para outro extremo, colocar, por exemplo, todos os documentos da empresa é informação confidencial. Confidencial. Porque se tudo é confidencial, aí eu acho que banaliza ou eu estou viajando. Primeiro eu tenho um ponto aqui que o RH não é o responsável sozinho. Ele Exato, lidera boa. esse processo de transformação cultural ou processo, né, de orientação desse comportamento. Mas o líder é tão quanto importante, né? O presidente, o profissional de o profissional, comunicação, a área de TI. Acho que todas as áreas têm suas informações sigilosas. Todas as áreas têm sensibilidade. Por exemplo, o preço de um produto, né, a margem daquele produto, é uma informação sigilosa que você não abre para o concorrente. Então, o colaborador ele precisa entender o porquê. Eu acho que cai muito nessa questão, Alexandre, de que informação eu posso compartilhar ou não como influencer. Então, se eu quero que eles sejam influencers, eu vou formar influencers, e é ótimo, mas eu vou explicar o risco de cada informação. Eu acho que às vezes as empresas falam não e sim e não tem o trabalho de educar. Principalmente considerando que todo mundo está pensando igual. Não, as pessoas não estão pensando igual, elas vieram de outras realidades. Então, o RH ele não é responsável sozinho. Agora, como é que eu faço isso acontecer? Muitas das empresas têm o código de conduta ética. Sim. O código de conduta ética ele tem esse objetivo de deixar claro, e não adianta ter só no manual, concordo com você, ele tem que ser vivido na prática, porque cultura é como as coisas são feitas aqui, então é rotina. Então, o meu processo, a minha governança, a minha avaliação de desempenho, o meu me comportar do dia a dia,
é o que vai fomentar aquela máxima de me comportar e de não passar aquela informação. Então, isso precisa ser claramente discutido e mostrado para as pessoas. Então, quando ela entende que tipo de informação, e ela entende e é traduzido isso porque você lida com profissionais de vários níveis hierárquicos, com vários níveis de educação e de experiência. Quando você traduz e mostra para as pessoas o que é risco, o que não é risco, as pessoas conseguem se comportar alinhado àquele valor. E mais do que isso, a empresa tem que se colocar como orientadora. Se tem dúvida, procura a área jurídica, a área de compliance, ou a área de recursos humanos, ou canal de ética. Então, você tem que ter uma gama. Por isso que eu gosto muito dessa visão do Schein, do ponto de vista de cultura, porque não é uma ação que vai orientar aquela empresa a se comportar daquela forma. É um conjunto de ações onde todos são responsáveis, né? E eu achei interessante isso que você falou, Renato, de se tudo é proibido falar, se o líder não compartilha, tudo parece confidencial, parece que é uma empresa em que há pouca transparência, em que os colaboradores não vêm para onde eles devem remar, né? Não sabem em que ponto está a empresa. Vou dar exemplos aqui, bom, não vou citar o nome das empresas, mas assim, empresas que passaram recentemente por crises de reputação, elas têm que ter um cuidado muito grande com o que elas soltam. Porém, internamente, elas têm que ser muito transparentes, até para os profissionais sentirem que eles estão numa empresa que estão tentando corrigir seus erros, que estão tentando melhorar, que estão tentando uma estratégia de retenção de talentos muito complicada quando a empresa tem uma crise de reputação, né? Porque você fica com vergonha de falar na rua que você trabalha na empresa X. Agora, quando tem uma comunicação clara, transparente, falando, olha, aconteceu isso, o que a gente está fazendo é isso, olha só os benefícios que a gente está oferecendo, não para comprar a consciência do colaborador, mas para mostrar para ele que essa é uma empresa que é uma boa marca empregadora, apesar do que aconteceu. Então, assim, isso é muito importante também. Uhum. Então, assim, vamos ver o que é confidencial e vamos ver o que não é, e o que eu acho que passa muito por essa cultura da transparência, sabe? A cultura organizacional da empresa, marcada pela transparência, ela acaba deixando claro para o colaborador o que ele não deve compartilhar. Uhum. E não ir para o extremo, né? E aí, falando de extremo, uma outra pergunta é o seguinte, no caso que a gente discutiu no primeiro episódio da primeira temporada, tudo surgiu porque num churrasco, era um churrasco de colegas de faculdade, que cada um tá na sua empresa, e aí os dois se encontraram, o diretor e esse colega. Beleza. Aí o que aconteceu? Numa conversa, e aí lá no churrasco, depois de algumas cervejas, né, vazou a informação sobre a empresa, né? O álcool. O álcool, é sempre a culpa do ar como diz lá no Goiás. Aí beleza, aí vazou essa informação. Aí a pergunta é o seguinte, beleza, até que ponto, porque, eu vou falando do extremo, né? Muitas vezes a empresa pega e coloca o seguinte, é proibido ter qualquer relação com pessoas que têm relação com a empresa, relação de amizade, contato, jantar, não pode. É um extremo. Concorrente. Concorrente, então, pior ainda. E aí a questão é o seguinte, beleza, podemos, ou até que ponto que é saudável e também como que a gente pode munir o colaborador para que ele vá e não caia num vazamento de informações, mas também não ir todo armado, aquela coisa toda que as pessoas precisam viver, né? Precisam tomar essa cervejinha, enfim. E aí essa pergunta, qual é o limite disso? Como que a empresa trabalha com isso? Ô, Né? Sandra, você... Vai em frente. Não, pode responder primeiro. Só queria comentar que é uma questão de álcool, talvez, né? Mas como a Sandra falou, é também uma questão de ego, né? É uma questão de eu detenho uma informação que ninguém tem. Olha só, Esse é um ponto vou te falar uma coisa.
E isso passa, inclusive, pela gênese da fofoca, né? Uhum. Você ser o fofoqueiro é porque você fala, ah, que você não sabe, eu sei de uma coisa que ninguém sabe. Mas, desculpa, Imagina. Não, eu queria trazer um vamos seguir a fato ordem. aqui de que eu casei com um profissional da empresa, né? Então, eu Uhum. trabalhava na Accenture, que é uma consultoria, meu marido era de lá, nós namoramos e casamos. Uhum. E a empresa, como outras, aceita que as pessoas se casem. Aceita que você trabalhe junto com alguém da família, desde que não tenha uma relação de subordinação, Uhum. que é justo para que não comprometa na avaliação. Então, é possível você ter ética mesmo com uma pessoa que é ali, que é próxima a você, que você vai falar assim do trabalho em casa, Uhum. mas tem coisas que não compete àquela pessoa. Então, por isso que eu acho que a educação, no sentido amplo, é importante. Uhum. Depois disso, meu marido foi para o concorrente. Olha só. Uhum. Eu vendia projetos, trabalhava para o mercado como RH, ele de TI vendia projetos também. E eu fiquei muitos anos na empresa que eu estava, com dignidade, com uma carreira bacana, e ele na outra empresa concorrente. Por uma questão de princípios, o que a gente pode e não pode, qual o meu compromisso também em relação à empresa. Esse profissional do caso que você está trazendo é um executivo, um diretor, então ele sabia claramente o que ele estava fazendo, a gente brincou do álcool, mas ele sabia claramente que ele Uhum. estava tendo uma atitude contrária à ética de qualquer organização. Você não pode passar informação privilegiada. Então, de novo, eu acho que tem um papel importante aqui da gente entender quais são as políticas. Então, pode trabalhar ou pode ter amigo no concorrente? Claro, eu não tenho como controlar a vida das pessoas, pelo contrário, eu tenho que ter uma cultura de confiança. Uhum. Agora, o que eu faço para minimizar os riscos? O quanto que eu eduquei, que eu informei, que eu avaliei e até que eu peguei o compromisso que muitas das empresas pegam num termo de conduta, onde eu falo que como executiva ou como profissional, assistente, estagiária, eu me comprometo em cumprir com o que a organização está colocando de normas. Se eu não concordo com as normas, eu saio daquela Uhum. organização. Então, não é uma coisa onde a empresa te obriga. Ou É sim. desrespeita, né? Exatamente. Então, eu tenho o direito de falar, eu não concordo que aqui eu não posso, sei lá, usar jeans. É uma política? Ok. Então, eu vou embora para outra empresa e é meu direito como pessoa e profissional. Então, Uhum. acho que essa questão de tratar o profissional como adulto, mas também responsabilizá-lo pelo que é importante para a organização é fundamental para o negócio. A transparência é importante do ponto de vista da estratégia, para onde vamos, isso até engaja, né? Uhum. Como estamos do ponto de vista de resultado, ou quais os problemas, trazer as pessoas para atuar no dia a dia, isso tudo é importante. Agora, tem informações sensíveis que é uma lista gigantesca e que pode impactar, inclusive, no emprego da gente. Porque se a Uhum. empresa tem um vazamento e um prejuízo financeiro, desculpe aqui, ela pode, inclusive, ter que reduzir um grande número de profissionais e eu posso ser demitido. Então, a saúde da organização também é minha responsabilidade, independente do nível que eu ocupe, independente do meu cargo. Eu posso ser ali o manobrista do estacionamento, eu posso ser o CEO e eu tenho responsabilidade Uhum. naquela organização, né? Vou dar um exemplo aqui. Minha ex-mulher, como eu disse, ela trabalha no campo da RH, na área de educação corporativa. E quando esse episódio for ao ar, já vai ter acontecido, no dia 29 de setembro, uma premiação promovida pela Você RH, das melhores empresas para se trabalhar. Então tem lá 6 categorias, cada um ganhou ouro, prata e bronze, né? No fundo, todos são vencedores, né? Você pensar que numa Olimpíada, se você tirar uma medalha de prata, caramba, é uma Uhum. coisa para você se orgulhar o resto da vida, né? Mas aí ela logo perguntou para mim: quem que ganhou? Quem que ganhou? Falei: olha, e eu tenho uma relação bastante amigável com ela e tal. Mas eu falei assim, isso você não arranca de mim, mas de jeito nenhum, porque eu não posso dizer, isso é informação confidencial. Ah, imagina, mas você acha que eu vou Contar. comentar com alguém? Falei assim, de repente, né? De repente você fala aqui pertinho das nossas filhas comentam com uma amiga e vai se espalhando, e aí chega em alguém que não deveria chegar. Daí não posso, é impossível. Não.
Mas aqui pra gente você pode, né? Não, claro. Aqui... Olha, E também não vai fazer diferença, né? Porque vai passar depois. vai né? passar depois, né? Só que eu não posso falar para vocês Exatamente. nesse durante. Pela né? mesma lógica, pela mesma lógica, é isso mesmo. Mas um ponto ali, que você falou que faz, eu acho que é nevrálgico mesmo. Porque o vazamento de informações, ele, salvo alguns casos específicos, a pessoa ela vaza informação, mas não ganha nada em troca financeiramente. Né? Uhum. Raramente aquela coisa, ó, eu vou te dar tal informação, você me dá tanto de... Né, Você seja uma criminosa. assim, é uma coisa muito... Mas isso é raro, porque o que mais acontece é exatamente o que você falou da questão da vaidade, né? Do poder. Do poder, né? A pessoa sentir, ó, como que eu sou importante. E aí a pergunta, volta para essa pergunta, né? E aí, como que a organização trabalha essa questão da vaidade nesse sentido de vazamento de informações? É possível trabalhar isso? Como que faria? Acho que sim, ó, valorizando a pessoa de outras formas. E até quanto mais a pessoa se sente valorizada na empresa, mais ela entende as responsabilidades que ela tem, né? Voltando ao filme do Homem-Aranha, né? Quanto mais poder você tem, mais responsabilidades você tem. E eu acho que isso é uma ferramenta muito eficiente para ela entender o que ela não pode falar. A gente pensa que, sei lá, na Editora Abril, uma pessoa da alta gestão jamais vai falar sobre os vencedores dessa premiação que eu mencionei. Se isso começar a vazar para outros colaboradores de níveis hierárquicos mais baixos, que não sentem que isso vai ter tanta importância na carreira deles ali, ou que as pessoas às vezes não dão para eles tanta importância para o que ele fala, é mais fácil ele comentar com alguém, com um amigo no bar, uma coisa assim. Acho que passou um pouco por aí, assim. Tem uma outra coisa também aqui adicional, que quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de reputação. Tem muita empresa que alimenta a fofoca, tem muita liderança que, por vaidade, é uma liderança que faz fofoca, que conta de um para o outro. Então, você vê esse sintoma na organização. Para que você valorize, né, o comportamento correto, de novo, não é uma ação única, mas principalmente olhar o processo das pessoas que estão sendo avaliadas. Quando você vê alguém sendo bem-sucedido na organização, a gente, como ser social, a gente fala, nossa, esse é o modelo, é o Alexandre. Ele usa jeans. Então eu venho de jeans amanhã. Ele não é uma coisa que eu, planejada, mas eu vou incorporando o jeito do Alexandre. Muitas das vezes a gente vê no pátio de estacionamento da empresa que alguém comprou um carro novo, o CEO, a partir de amanhã todo mundo vem com aquela marca de carro. Então você vai vendo que, como ser humano, eu quero ser igual para me sentir afiliada. Eu admiro, então eu começo a copiar. Tirando a minha personalidade, é muito o que acontece nos grupos sociais. Então, observar a nossa liderança e como ela se comporta, estar atento a se realmente esse comportamento de manter as informações em sigilo ou contar só para você, que é a minha pessoa de confiança, como é que isso acontece na organização? A gente vê esses sintomas. Agora, uma coisa que eu queria destacar aqui, eu já falei, já tenho 30 anos de carreira, a coisa mais importante para um profissional, em qualquer nível, é a reputação. Você não sabe o que você vai estar fazendo amanhã, onde você vai estar. Agora, a sua reputação, o seu nome, é uma coisa que é só sua, é propriedade sua. E quando eu vou fazer algo, e eu também sou vulnerável, também erro, também faço várias coisas, eu me pergunto, peraí, eu falaria isso no Jornal Nacional? Eu contaria isso na minha conta no Instagram? Se eu contar, todo mundo vai achar legal ou vai achar, nossa, Sandra não foi bem? Eu acho que é um exercício para a gente avaliar se aquilo que eu estou fazendo é algo correto ou não perante a empresa, mas também perante a sociedade. Então, independente da empresa que eu estiver, independente do que eu estiver fazendo de responsabilidade, eu tenho que zelar pelo meu nome, porque é isso que vai me dar sustentabilidade, vida pessoal e vida profissional. E a vida pessoal, acho que você trouxe aí um pouco do ponto, de outros profissionais até que já foram envolvidos em escândalo. A família dele, às vezes, é muito impactada. Exatamente.
conhece vários casos. Então, quando a gente está falando de informação, não é simplesmente uma fofoca que eu estou fazendo ou que eu estou querendo aqui te dar um benefício para amanhã te pedir um favor. Tem muita dessa jogada também. Eu estou realmente falando de algo que pode prejudicar, inclusive, a minha imagem. Eu acho que quando a Sandra também fala né, a liderança como um exemplo que inspira comportamentos, a gente tem que ter um olhar muito forte para a média gerência, né? Porque muitas vezes um colaborador, ele nunca falou com o CEO da empresa, nunca falou com o diretor de marketing da empresa, nunca falou com o diretor financeiro da empresa. Pessoas que têm a estratégia na mão deles na mão delas e que não podem compartilhar essas estratégias. Mas eles têm ali o contato diário com o chefe deles, com o chefe direto deles. Se eles percebem que é um chefe que tem fofoca só com um cara da equipe, não tem com os outros, não compartilha a mesma informação que os outros, eles começam a perceber um comportamento inadequado e começam a seguir também. Ah, beleza, então vou começar a fofocar também. E isso é extremamente danoso para a reputação dele, como você bem disse, né? E para a reputação da empresa em geral, que acaba tendo impacto para ele. Eu tenho uma confissão para fazer. Eu adoro uma fofoca, eu sou fofoqueiro. Não é isso, Nath? Eu gosto de contar uma fofoquinha, mas é fofoquinha do bem, nada que prejudique. Mas aquela lá, quando vai tomando um cafezinho da tarde, aí falar, você viu o que aconteceu? Eu gosto, eu tenho que confessar isso, mas nada muito, muito grave, isso eu não passo a informação. Mas a Nath sabe que eu sou fofoqueiro. Mas assim, fora essa confissão, eu queria trazer aqui para vocês, é que e o gestor mesmo, aí, se esse médio gestor, não, o gestor, de uma maneira geral, o líder, ele recebe a informação privilegiada, porque no caso que a gente estava analisando, tem dois cenários aí, né? Um é o diretor que vazou a informação, e o outro, tudo bem que ele não é da empresa, mas recebeu a informação. Só que é muito comum também, espero que nem tanto, mas que o líder receba a informação. Chega o cara lá, ou alguém, o liderado dele, fala, eu tenho uma informação aqui, uma planilha do concorrente que eu consegui com um amigo, e aí entrega essa informação que é extremamente valiosa. E aí? Já aconteceu comigo. Eu já recebi, já mandaram para o e-mail uma proposta do concorrente. Eu falei assim, eu não posso receber, eu avisei o jurídico, para proteger a minha reputação. E não existe 99% ético. Ou você é ético ou você não é ético. Se é uma planilha de preço do concorrente, não é minha. Como a planilha de preço da nossa organização, não é para o concorrente. E não pode ser acessada por todas as pessoas. Então, acho que tem essa coisa do conscientizar do que é importante. E o profissional ético é a pessoa ética. E eu sempre trago, Renato, para a minha vida pessoal, sabe? E tanto quando a gente trabalha cultura, tanto quanto a gente trabalha no dia a dia, mas principalmente olhando os filhos. A minha filha agora já está na faculdade, estava no ensino médio, todo mundo fez aquela RG falso para ir em festinha. A minha filha era a única ET que não ia na festinha porque não tinha RG falso. E ela falava para a gente, mãe, eu não vou porque eu não tenho RG falso, né? É ruim? É ruim, mas RG falso é falsidade ideológica. Ela hoje está com RG falso, amanhã, quando ela estiver numa empresa, ela vai falsificar um documento, uma assinatura. Ah, mas é extremo, a gente está falando... Não, a gente está falando de ética. Essa informação que veio para mim foi enviada pelo concorrente, tem aqui um NDA, que é um acordo, né, de não confidencialidade. Sempre que eu vou trabalhar com a empresa, eu falo, eles vão me passar dados, qual é o acordo de confidencialidade? Eu quero assinar e quero que ela assine, porque é a reputação. Então, as informações, elas são muito sensíveis. Elas podem prejudicar ou facilitar uma negociação. Então, o correto é, não posso receber, vou ao canal de denúncia, eu vou ao jurídico, eu deleto o e-mail para preservar o meu CPF, antes até de olhar o meu cargo naquela organização. E é isso que a gente tem que ensinar. Todo mundo sabe disso? Deveria, mas não sabe. Pode achar só essa informaçãozinha, né, Alexandre? Aí que é o resultado
que todo mundo espera. Mas qual o impacto disso na sua carreira, na seriedade da pesquisa, das pessoas que estão aguardando? Então, a gente tem que entender que esse comportamento isolado de indivíduo é o que faz a empresa funcionar também, né? Hoje estou trazendo informação que eu não deveria para essa empresa, amanhã eu posso estar passando É isso. informação da minha empresa para outros, né? E é importante que o profissional entenda a diferença entre passar uma informação vazada de benchmarking, né? Isso. Que era a próxima pergunta. E aí, qual é o limite do benchmark, né? Até onde vai e tal essa questão, né? É difícil também, né, saber. Porque, por outro lado, também a empresa entrar numa bolha, né? E a gente ir, mais uma vez, para o outro extremo. Não pode ter benchmark, não pode ter contato com o concorrente, não pode... Não, benchmarking é uma pesquisa, uma apuração que você faz diante de dados que existem, que estão divulgados, e que você faz uma avaliação em cima disso. Perfeito. Não é pegar a informação que é estratégica e confidencial de outra empresa, é bem diferente. São dados públicos, né? São dados E é públicos. importante o benchmark para ambas as partes, né? Sim. Porque Sim. tanto eu que estou fazendo a pesquisa, quanto você que cedeu a informação, que é uma informação pública. Você se torna referência, né? Puxa, que legal. E depois eu Estão vou te fazendo passar o benchmark resultado. em cima do meu trabalho. Que legal, né? Tenho orgulho disso. E se eu tornei público, é porque eu achei que Isso. vale a pena e que é importante para minha reputação, até como boa marca empregadora, uma empresa que tem um bom desempenho no mercado em alguma instância. Perfeito. E eu consigo depois, com o resultado dessa pesquisa, me comparar também como eu estou em relação a práticas e políticas, mas são informações publicadas e que são permitidas. Então, o que você pode falar, dependendo, essa informação eu não posso passar, ou a minha empresa não permite. Tem uma ou outra mais sensível, mas a maior parte em relação a práticas e políticas de recursos humanos, né? Quais são os benefícios, qual é o plano de carreira, qual a estratégia do ponto de vista de crescimento das pessoas. Isso tudo, até outras áreas, eu estou falando muito de RH, que é a área que eu conheço, até outras áreas também de marketing, de área comercial, são passíveis e ótimo fazer. E esse relacionamento é muito importante, porque a empresa também não pode viver como uma ilha. Uhum. Ela precisa saber, será que eu estou aquém dos meus concorrentes, das práticas, para atrair novas pessoas? Então, é super valioso. Agora, sempre vai ter aquilo que não pode ser publicado, mas que já foi orientado pelo jurídico, ou que já foi orientado pela liderança da empresa, porque são informações sensíveis, sejam de clientes e consumidores, que a gente sabe que não pode, e principalmente informações ligadas a valores, a mercado, a margem, que são a alma do seu negócio, que você não pode abrir realmente por uma questão de saúde financeira e de mercado também, né? Eu trabalhei durante um tempo, mais no começo da minha carreira, como editor de uma revista de uma empresa do mercado de seguros, e que eles tinham muito, muito forte uma questão que eles chamavam de mutualidade, que é assim, nós passamos as nossas boas práticas para o mercado inteiro, porque a gente entende que quando o mercado adota essas boas práticas, o mercado todo cresce. E se o mercado todo cresce, a gente ganha mais dinheiro. Bacana. Ótimo. E sobre a questão de furo de reportagem no mundo do jornalismo, como que tem também limites nesse sentido? Como que você enxerga isso? Bom, furo de reportagem é você ter uma informação antes dos outros, né? Não é exatamente você roubar uma informação. Perfeito. Alguém está te falando. E se alguém está te falando, você tem que acreditar que essa pessoa tem a autoridade para falar, a possibilidade para falar. Ela é liberada para falar, só que antes para você. Entendi. Por causa da sua autoridade enquanto jornalista, enquanto dono de uma marca de veículo de comunicação, que a pessoa que está dando essa informação julga mais interessante passar primeiro para eles. Claro, também tem, a reportagem mais investigativa, ela vai achar também informações que as empresas não ficam falando por aí.
por exemplo, uma empresa que cometeu uma fraude, ela não vai ficar, vou dar aqui uma entrevista falando que eu fraudei a empresa. Não vai. Mas uma reportagem investigativa chega aos dados que comprovam essa fraude. Ela não rouba uma informação. Perfeito. Ela não vai lá e entra no computador da empresa para fazer isso. Eu queria até trazer um ponto aqui, que o relacionamento é uma coisa muito importante, né? Principalmente no mundo atual. Os negócios se fazem em cima de relacionamento. Eu sempre tive relacionamento com pessoas na concorrência, com pessoas em empresas, e eu valorizo e cuido muito desses relacionamentos. Só que esse relacionamento se faz numa base de confiança. E para que ele seja duradouro, o outro também está te avaliando. Quanto que você trouxe de informação errada, que não deveria ser compartilhada, como você se posiciona em relação a uma outra empresa ou outra pessoa, ela está te avaliando. Então, eu acho que não tem nada errado de você trocar figurinha, de você encontrar, de você tomar o chopp, de você tomar o cafezinho. Pelo contrário, é muito saudável. Agora, o que está é na sua postura ética do que você pode ou não compartilhar com aquele seu amigo, né? E mais só para fechar uma questão importante, se você gosta mesmo de alguém como amigo, você jamais vai perguntar para ele algo que ele não possa te responder. Sim, exato. Você tem que cuidar do seu amigo e preservar também a reputação dele e o emprego dele, né? E a gente volta aí à questão da união do RH com a comunicação, com o jurídico. Se tiver bem claro para os colaboradores, para as equipes, que tipo de informação elas podem compartilhar e quais elas não podem, tudo isso fica mais fácil. Por exemplo, se eu estiver no happy hour com meu amigo e falar de uma boa prática da minha empresa, um projeto bacana da minha empresa, poxa, isso aí não estou causando dano nenhum, pelo contrário, estou melhorando a reputação da minha empresa. O que eu não posso é falar de qual é o plano estratégico da empresa para o ano que vem e que a concorrência pode querer se antecipar, fazer igual e obter alguma vantagem em relação a isso. Perfeito. E aí, ainda pegando esse gancho das boas práticas dos relacionamentos, inclusive, entre concorrentes, por exemplo, não só concorrentes, mas empresas de uma maneira geral, como que vocês enxergam a questão do background check, por exemplo? Que muitas vezes a empresa ela faz até um acordo assim, entre algumas empresas. Você me passa como que foi aí o histórico do seu ex-funcionário que está se candidatando aqui. E aí, deixa eu ver também se teve problema na justiça, que a gente estava falando um pouquinho antes. É interessante porque também a gente está num limiar aí, né? Porque, ao mesmo tempo, a empresa precisa se precaver, né? Saber, ou seja, quem que está contratando. Agora, por outro lado, se tem esse acordo tem jurisprudência que já aponta que realmente essa lista de incidentes anteriores é uma lista que é proibida, ou seja, não digo proibida, mas tem consequências, mas ao mesmo tempo deixar de fazer de ter informações, né? E aí, como que a gente faz isso? Adorei a sua pergunta, Renato, até porque eu sou conselheira do Instituto Recomeçar, Legal. que é uma ONG que apoia e que ajuda os egressos do sistema prisional a se ressocializarem, ou seja, mudar a vida, né? Pagar o crime, mudam a vida. Tem duas questões aqui importantes. Uma é que é proibido você fazer o levantamento de antecedentes criminais das pessoas, mas você pode pedir para a pessoa trazer o nada consta. É um direito seu. Embora que eu acho que a pessoa pode ter uma segunda chance se ela quer mudar de vida, mas também é um direito seu como empresa não aceitar ex-presidiário. Ponto. Está todo mundo agindo corretamente. Mas tem empresas que ainda fazem esse levantamento às escusas. Então, não vou entrar aqui no mérito, mas então, não é permitido. Você pode pedir para o teu candidato trazer o nada consta. Em relação à checagem, se o Alexandre foi bem na empresa dele, eu também não deveria ligar para lá e pedir informação, mas eu posso pedir como hunter, né? Como uma pessoa que está trabalhando no processo seletivo, Alexandre, me dá um contato da última empresa que você estava, que eu possa ligar como headhunter e pegar referências do seu trabalho, confirmar tudo aquilo que você está me falando que foi bom.
eu também posso fazer isso. Então, a questão da ética, ela tem que estar para todos os lados, né? A gente está falando da sociedade. Então, eu, como empresa, quero colocar normas de conduta, mas vou lá e faço uma checagem indevida? Não deveria. Então, eu acho que serve para quem está se candidatando à vaga, que tem aí o benefício de escolher onde vai trabalhar, falar, peraí, essa empresa está fazendo uma checagem sem me consultar? Ou ela checa um colaborador, me ligou para poder saber sem orientação ou sem o acordo daquele candidato? Então, também serve para eu avaliar a conduta dessa empresa. Não sei se eu respondi. Uhum. Levando em consideração aí um processo de headhunting idílico, até eu diria, né? Porque o que acontece, se você deixa um passado ruim na empresa que você estava, você está deixando informações ali que vão ser compartilhadas de alguma forma. Reputação. Se o teu chefe teve uma péssima experiência com você, alguém ligar para ele e falar assim, cara, o que você acha do profissional aqui? Eu estou avaliando ele. Ele não vai dizer, sem comentários, não posso falar sobre isso. Só isso já é um comentário, né? Só isso já é um comentário, né? Só isso já deixa a pessoa com a pulga atrás da orelha, né? É complicado. Eu acho que isso acontece frequentemente, de você, principalmente se você tem esse chefe é teu conhecido, é teu amigo, você vai perguntar, vale a pena apostar nele e tal? Teve algum problema aí? Mesmo que o chefe não entre em detalhes em relação ao problema, ele falou, olha, a gente teve problemas com ele aqui, não foi fácil. É uma avaliação, né? É uma avaliação. Mas também corre-se o risco desse chefe, de repente, tenha uma inimizade injusta, talvez, com a pessoa. Sim. Vamos supor que esse chefe foi um assediador moral e tal, e o cara saiu porque não aguentava mais. Sempre Aí corre risco. vai detonar o cara. E aí, mas por isso aí a fonte de que você vai pegar essa informação tem que ser de confiança também, porque senão... E aí eu vi uma via de mão dupla, né, Renato? Porque também o profissional também vai falar mal desse chefe. Exatamente. Pode ter certeza. É sensível. E aí, voltando para essa questão do recomeçar, né? Que tem a ver com o nosso podcast aqui de simulados. Só voltando um pouquinho, né? Por que Arrependidos? A ideia dessa temporada foi apresentar o seguinte: não passar a mão na cabeça das pessoas que cometem fraudes e assédios. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo foi o seguinte: não vamos demonizar a pessoa, porque muitas vezes a pessoa ela vaza informação, que é o tema de hoje, ou comete um assédio moral, muitas vezes sem perceber que ela está fazendo, porque ela está replicando um comportamento, ou se não foi trabalhado devidamente sobre esse ponto. Ou seja, como o Alexandre pegou e bem colocou, é o seguinte: eu te incentivo para você ser influencer da empresa, mas não te falo os limites. Aí o cara vai... Vale aqui um pequeno parênteses, eu não disse que a CIMED não explica os limites, tá? Eu não sei exatamente como é a política lá. Eu sei que eles deram muito certo com essa estratégia, mas eles devem ter algum controle provavelmente bastante sensível, né? Bem cuidadoso e tal. E é isso. Mas assim, trabalhar esses dois pontos para a gente não demonizar, né? Porque senão e até você fala assim de não demonizar, e a gente está falando aqui que pode ter sido um descuido, pode ter sido alguma coisa não intencional, não com uma má intenção. O próprio contexto dos últimos anos aumenta esse risco, porque quando você trabalha no esquema remoto ou no esquema híbrido, que você é mais levado a trabalhar em projetos colaborativos, à distância, você acaba trocando informações e, às vezes, você não sabe muito bem que informação que você poderia ter trocado, porque você não está em contato tão próximo com as pessoas que deveriam te dizer quais são esses limites, né? Perfeito. Então, eu acho que isso é um dos complicadores, assim, dessa questão. Perfeito.
Muito bem. Infelizmente, a gente já chegou no tempo, né? Já? Já Caramba! voa, né? Impressionante. Sensacional esse podcast aqui. Ah, Quando você não vê o tempo passar. é muito bom, né? Muito bom. Mas é isso, então. Quem está nos assistindo, se gostou, dá like. Se não gostou, dá like de qualquer jeito. Manda, compartilha, comenta. Fala que eu sou muito melhor do que o Mário como host. E aí, agora eu queria passar para vocês se despedirem, mas também falar como que as pessoas encontram vocês, enfim, e também quiser, de repente, citar algum, como, por exemplo, eu acho que é interessante o Recomeçar, eu acho que é bacana também como referência, enfim. Ah, Aí que fiquem super à legal. vontade. Não, com certeza. Instituto Recomeçar 360, se você procurar lá na internet e conhecer mais de perto o trabalho do Leonardo Precioso, que é precioso Uhum. nesse trabalho de mudar a trajetória de várias pessoas que erraram, se arrependeram e pagaram suas contas e estão mudando. E Sandra Gioff aí nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Quiser conversar comigo, é só entrar em contato que eu respondo de verdade. Ó, legal. Bom, vocês vão me encontrar em toda a edição da Você RH, que vai para as bancas bimestralmente. É uma revista que, na contramão aí do mercado, que hoje é quase predominantemente digital de informações, ela é uma revista impressa, né? Porque o pessoal do C-Level quer ter a revista na mão, né? E quer se ver lá. É uma revista que reforça muito a imagem de boa marca empregadora das empresas. E lá vocês vão encontrar um monte de boas práticas relacionadas a diversas questões, inclusive essa de vazamento de informações. São as boas marcas de gestão, as boas práticas de gestão de pessoas. Vocês me encontram também no LinkedIn, como Alexandre. Coloca lá, Alexandre Carvalho, você é RH, que vocês vão me achar. E no Instagram, eu tenho um Instagram muito difícil, Alexandre Carvalho. Acho que eu fui um dos primeiros, né? Porque já teve um Alexandre Carvalho que falou para mim, cara, eu compro o teu perfil, você deixa? Porque todo mundo me procura e acaba chegando em você, porque o meu tem um número ou um underline, alguma coisa assim. E também lá eu falo de trabalho também, além de falar da família, dos amigos. Você sabe que eu tenho um e-mail, né, de professor mesmo, aí era Renato Santos, eu não lembro qual era os detalhes e tal do e-mail, mas sempre os alunos mandavam os trabalhos e as provas e tal para o e-mail parecido, assim, mas o cara pegou e me mandou um e-mail assim, me esculachando, falou, ô, professor Renato, eu não aguento mais receber as provas e os trabalhos dos seus alunos, corrija aí seu e-mail, onde está informando, e eu não estava não estava informando errado, mas enfim, os alunos erravam e aí o cara ficou muito bravo comigo, porque receberam muito, então provavelmente o seu colega aí, como que é, homônimo, né? É, o homônimo. O homônimo deve ter ficado bravo. Só para completar, o caso mais extremo foi, como é o nome, né? A pessoa coloca o nome da pessoa e tal. Tem uma mulher lá, eu abri o Instagram, tava assim, fulana de tal te mencionou num post. Aí eu fui lá ver, fulana de tal, sou casada com Alexandre Carvalho, arroba Alexandre Carvalho. Aí eu falei para ela, opa, acho que você tá casado com o cara errado, porque não é comigo. Só para registro, muda aí esse perfil, vê direito aí o Alexandre Carvalho, se é casado. Muito bom. Se é casado. Então, muito obrigado mesmo por vocês aceitarem o convite e estarem aqui Obrigada com a gente. você. E é isso, pessoal. Então, nos vemos no próximo episódio do Dissimulados Arrependidos.